Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e agora nós vamos dar continuidade à aula de farmacologia gástrica, falando sobre os fármacos que atuam na motilidade do trato gastrointestinal, especificamente os antieméticos, né? Os que inibem a êmese, ou seja, o vômito, né, as náuseas, e também vamos falar dos procinéticos, que são fármacos que aumentam, né, o trânsito ou normalizam o trânsito intestinal, que são bastante úteis no tratamento, por exemplo, de doenças como ou de distúrbios como o refluxo gastroesofágico, certo? Antes de tudo, é importante a gente falar, né, conceituar o que seria, no caso, náusea, o que são náuseas, o que são arcadas e o que são vômitos, né? Então, as náuseas, elas são a urgência de vomitar, né? O paciente que vomita, ele, antes de vomitar, ele sente náuseas, que é uma sensação desagradável que pode levar ao vômito. As arcadas, elas são movimentos respiratórios espasmódicos do diafragma que vão estimular a parede torácica e a musculatura abdominal e, consequentemente, isso pode fazer com que o paciente desenvolva crises de vômitos, né? Ou seja, o conteúdo estomacal ele pode voltar para o esôfago e o paciente ele pode, no caso, desenvolver êmese. Seria, no caso, os vômitos, no caso, né? A expulsão abrupta do conteúdo do trato gastrointestinal, por exemplo, do estômago. Falando um pouco sobre as vias neurológicas envolvidas na patogênese das náuseas e dos vômitos, né? É importante a gente conhecer essa região aqui que a gente chama de centro do vômito, que fica no bulbo, né? Essa região de centro do vômito, ela envia uma rede de neurônios, no caso, para a periferia, trato gastrointestinal, principalmente, né? Uma via eferente, descendente, que, quando esse centro do vômito é ativado, ele vai estimular náuseas e vômitos ao ativar a liberação de neurotransmissores lá no trato gastrointestinal. Esse centro do vômito, ele pode ser estimulado por essa região que a gente chama de zona de gatilho quimiorreceptora. É importante a gente falar que no centro do vômito, que a gente pode dizer, no caso, que ele é encontrado, né, ele se encontra no núcleo do trato solitário, existem receptores H1, que são receptores estaminérgicos, receptores muscarínicos de acetilcolina M1, receptores NK1, que são receptores de substância P ou neurocininas, certo? E receptores 5H3 ou 5HT3, que são receptores de serotonina. Então, todos esses receptores, quando são ativados, por exemplo, pela histamina, pela acetilcolina, pela substância P e pela serotonina, no centro do vômito, eles vão fazer com que o centro do vômito envie uma mensagem eferente, né, lá para o trato gastrointestinal, para o paciente desenvolver as náuseas e, provavelmente, né, em decorrência disso, os vômitos. Nós também temos essa zona do gatilho quimiorreceptora, que está na área pós-trema, essa região aqui, ó, em rosa, que eu circulei. Ela é rica em quimiorreceptores, ou seja, receptores ativados por substâncias químicas, em receptores dopaminérgicos do subtipo D2, ativados pela dopamina. Também possui receptores para neurocinina ou substância P, receptores NK1 e receptores para serotonina. Então, essa zona, né, de gatilho, ela pode estimular o centro do vômito a partir do momento em que esses receptores dopaminérgicos
receptores de neurocininas e receptores de serotonina do subtipo 5-HT3 são ativados, tá? Nós temos também o sistema vestibular, que é responsável pelo controle, né, nosso equilíbrio, e esse sistema vestibular ele está muito envolvido no desenvolvimento de náuseas, de cinetose e de vômitos decorrentes do desequilíbrio, né, dessa região vestibular, do sistema vestibular. Essa região ela é rica em receptores do subtipo H1 para histamina e do subtipo M1 para acetilcolina, muscarínicos e histamínicos, certo? No trato gastrointestinal e coração, nós temos mecanorreceptores, ou seja, receptores sensíveis ao estiramento, que a gente já falou, inclusive, na primeira parte da aula de farmacologia digestória. Receptores que são sensíveis à ativação por substâncias químicas, que são quimiorreceptores, e receptores de histamina, que podem, a histamina ela pode ser liberada perifericamente, né, por estímulos que podem, no caso, fazer com que esse nervo craniano 9 ou o nervo craniano 10, né, que são nervos aferentes, sejam ativados e enviem uma mensagem lá para o centro do vômito ser o quê? Ser ativado, e aí o centro do vômito vai devolver essa mensagem de maneira eferente, lá no trato gastrointestinal, principalmente, fazendo com que o paciente sinta náuseas e possa desenvolver episódios de vômito, né? Apresentar episódios de vômito, certo? E aí nós temos também o sistema nervoso central, como regiões, a exemplo do córtex, do tálamo, do hipotálamo, das meninges, né? Que são regiões que podem também estimular, né, o centro do vômito a partir de situações como, por exemplo, estresse extremo. O paciente pode desenvolver náuseas e vômitos em decorrência desses episódios, certo? Então, nós temos aqui essas vias neurológicas, mas principalmente é importante a gente prestar atenção em cada região e que cada região é rica em receptores. Receptores principalmente para histamina, subtipo H1, receptor H1, receptor para acetilcolina, M1, receptor para a substância P ou neurocinina, NK1, e receptor para a serotonina, 5H3, certo? Também existem receptores dopaminérgicos D2, tá? E é agora que a gente vai começar a falar sobre os principais estímulos que induzem a êmese, ou seja, estímulos ao vômito, né? Estímulos eméticos, no caso. Então, se a gente observar aqui, ó, no bulbo, a gente tem aquele centro do vômito, ou centro emético. E aí, a zona do gatilho, rica em receptores 5-HT3, D2, M1, e até mesmo receptores canabinoides, mas a gente vai focar nesses três primeiros, né? Quando essa zona de gatilho é ativada, por exemplo, perifericamente, por fármacos citotóxicos, a exemplo de fármacos quimioterápicos, pacientes que fazem quimioterapia, opioides, né? Fármacos que ativam receptores muscarínicos, glicosídeos cardíacos, a exemplo da digoxina, a L-dopa, que é utilizada para tratar o Parkinson, tá? A bromocriptina, a apomorfina e a emetina. Essas substâncias, elas são transportadas pelo sangue, elas conseguem, né, por exemplo, estimular a liberação de serotonina no estômago e no intestino delgado, e essa serotonina vai ativar receptores 5-HT3. Isso vai fazer com que uma via aferente seja estimulada. Para quê? Para ativar a zona de gatilho, certo?
Esses estímulos eméticos decorrentes de substâncias como essas que foram citadas, que são transportadas pelo sangue, também podem ocorrer a partir do momento em que essas substâncias elas conseguem chegar nessa zona de gatilho quimorreceptora. E é importante dizer que essa zona de gatilho quimorreceptora, ela fica fora da barreira hematoencefálica. Então, por isso que essas substâncias aqui, elas conseguem chegar, através da corrente sanguínea, facilmente na zona de gatilho, ativar receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos e muscarínicos, e, consequentemente, essa zona de gatilho, ao ser ativada, vai estimular o centro do vômito, o centro emético, e o centro emético vai mandar, como eu já falei no slide anterior, estímulos para a periferia, e aí o paciente ele pode desenvolver o quê? Náuseas e vômitos, certo? Nós também temos substâncias como irritantes locais, mais uma vez, fármacos quimioterápicos citotóxicos, né? Radiação, ou seja, paciente que faz radioterapia, infecção por bactérias e vírus, todos esses irritantes locais, eles podem estimular a liberação de serotonina na periferia, que vai ativar esses receptores 5-HT3 e, consequentemente, essa região aqui do estômago, intestino delgado, ela vai enviar estímulos tanto para a zona do gatilho, que a gente já falou, mas também para o núcleo do trato solitário, que é rico em receptores de serotonina, dopamina, né? Receptores muscarínicos M1, receptores H1 de histamina e receptores de neurocinina ou de substância P, além de receptores canabinoides 1, mas como eu já falei, nós vamos focar nesses receptores aqui, porque eles são alvos dos fármacos antieméticos, né, e procinéticos também. E aí, quando esses receptores eles são ativados no núcleo do trato solitário, o núcleo do trato solitário vai causar estímulo, né, do centro emético, e o centro emético vai induzir náuseas e vômitos, certo? Alguns estímulos sensoriais, como a dor, o olfato e a visão, podem estimular, por exemplo, centros superiores, como córtex, tálamo, hipotálamo, né? E esses estímulos vão diretamente ativar o centro do vômito, e o centro do vômito, mais uma vez, pode enviar mensagens por vias que são vias descendentes para estimular o quê? Náuseas e vômitos, certo? Situações de medo, apreensão, né? Ansiedade, estresse extremo também pode ativar esses centros superiores que ativam o centro emético, causando náuseas e vômitos. Uma outra coisa bastante interessante é que o cerebelo ele expressa receptores de histamina H1 e receptores de acetilcolina muscarínicos. E aí, quando, por exemplo, antibióticos da classe dos aminoglicosídeos, que podem causar ototoxicidade, como é que se diz, induzem alterações na orelha interna, o que é que vai acontecer? Essa região da orelha interna vai enviar mensagens para o cerebelo, que vai ter esses receptores H1 ativados e receptores muscarínicos ativados, e aí o cerebelo, ao ser ativado, por exemplo, né, em decorrência do uso de aminoglicosídeos e pela orelha interna, o que é que vai acontecer? O cerebelo pode ativar também o centro do vômito, o centro emético, tá? A gente tem também o quê? A faringe, quando o paciente ele se engasga, né? O que é que pode acontecer? A faringe, ela pode estimular no momento em que o paciente se engasga com alguma coisa, esses nervos aferentes glossofaríngeo e também o nervo trigêmeo, e isso vai estimular diretamente o núcleo do trato solitário, que consequentemente vai ativar também o centro emético, tá? Nós temos também
aferentes vagais e simpáticos, que podem ser estimulados por, né, ativação de receptores serotoninérgicos 5-HT3 no estômago, intestino delgado, e aí esses aferentes vagais e simpáticos vão ativar, né, através da liberação de neurotransmissores, receptores de serotonina, dopaminérgicos, muscarínicos e histaminérgicos H1, e, consequentemente, o núcleo do trato solitário também, nessa situação, né, vai fazer com que o centro do vômito seja ativado e o paciente ele vai desenvolver crises de quê? De náuseas e vômitos, certo? Quais são as principais causas e consequências desses eventos, né, de náusea e vômito? Nós temos fármacos que induzem, né, náusea e vômito, a exemplo de quimioterápicos, de opiáceos, como a morfina, né? O uso de morfina pode causar êmese, né? A nicotina, antibióticos, como os aminoglicosídeos, a radioterapia, né? A radiação, como a gente já viu, fatores endócrinos, principalmente em pacientes grávidas, por isso que elas sentem bastante enjoo durante o início da gravidez, né? Aumento da pressão intracraniana pode causar hemorragia e meningites também. Esses eventos podem estimular o centro do vômito, causando náuseas e vômitos. Causas neurológicas, como enxaqueca, bulimia nervosa, né? O paciente que tem enxaqueca sente uma dor intensa, né? Uma cefaleia intensa, aliada ao quê? Aliada a náuseas e até mesmo vômitos, né? Nós temos distúrbios como distúrbios do equilíbrio, paciente que desenvolve náuseas e vômitos em decorrência do movimento, né? Por exemplo, vai fazer uma viagem de carro, de ônibus, e aí esse movimento acaba causando o quê? Enjoo e vômito nesse paciente. Esses distúrbios são distúrbios que se originam no aparelho vestibular, no labirinto, né? São distúrbios do movimento que causam a cinetose e ativação do centro do vômito. Infecções como infecções, a exemplo de gastroenterites, labirintite viral, além de outras, e principalmente pacientes pós-operatórios, né? Como é que se diz, em casos de pós-cirúrgicos, no caso. Um exemplo é a ativação do centro do vômito por medicamentos como anestésicos e analgésicos que são utilizados para a realização do procedimento cirúrgico e até mesmo o próprio procedimento pode ativar aqueles mecanorreceptores que estimulam o centro do vômito. E aí, como consequência, paciente que vomita bastante, né, ele pode ficar desidratado, apresentar alterações metabólicas, ele pode desenvolver sangramento digestivo, laceração gastroesofágica, certo? Aqui a gente tem os principais fármacos. Essa tabela é do Goodman e Gilman, 12ª edição. É uma tabela bastante interessante, que mostra a seletividade dos fármacos que são utilizados como antiemético por cada subtipo de receptor. Então, nós temos aqui o receptor D2, da dopamina, receptores muscarínicos, da acetilcolina, receptores H1 para histamina e receptores 5-HT3 para serotonina. E quais são os fármacos que são utilizados para o tratamento, né, da EMES, ou seja, como antieméticos? São antagonistas colinérgicos, a exemplo da escopolamina, que é o Buscopan, né? Alguns antihistamínicos, como a ciclizina, a prometazina, o dimenidrinato, difenidramina, hidroxizina. A gente vê que, por exemplo, a seletividade de cada classe de fármaco é representada pela quantidade de cruzinhas, né, para cada receptor.
Então, a gente pode observar que, para a maioria dos fármacos antieméticos, o que é que vai acontecer? Esses fármacos, eles ativam, por exemplo, os anticolinérgicos, eles bloqueiam, perdão, são antagonistas muscarínicos, e aí a gente tem, por isso, uma maior quantidade de cruzinhas para os receptores muscarínicos, porque eles são anticolinérgicos, a exemplo da escopolamina, mas a escopolamina também tem ações sobre receptores dopaminérgicos, sobre receptores histaminérgicos, certo? Os antihistamínicos, né, também podem ter ações sobre receptores dopaminérgicos, sobre receptores muscarínicos e, lógico, a ação principal sobre receptores histaminérgicos. Por que eu estou falando dessas ações em receptores que não são os principais alvos de cada classe de fármaco? Porque quanto mais receptores distintos um fármaco bloqueia, um antiemético bloqueia, maior a chance de efeitos adversos. E aí é muito importante a gente falar dos fármacos que são antagonistas serotoninérgicos. Eles são os fármacos antieméticos mais seguros do ponto de vista de seletividade. Porque se a gente observar, eles bloqueiam apenas os receptores de serotonina e eles são desprovidos de ações sobre receptores de histamina, acetilcolina e dopamina, certo? Então, nós temos essa tabelinha aqui para a gente avaliar essa questão da seletividade e segurança, lógico, de cada classe de fármaco. Primeiro, a gente vai falar dos antagonistas seletivos para o receptor 5-HT3, receptor para histamina, né? Eles são fármacos que possuem propriedades antieméticas potentes. Como eu já falei para vocês, é uma classe de fármaco, ou é a classe de fármaco mais seletiva para o receptor 5-HT3, e aí, por essa razão, eles promovem menos efeitos adversos, e aí são mais seguros, mais eficazes e mais potentes comparados aos demais fármacos que a gente mostrou na tabela anterior. Os antagonistas 5-HT3, eles são utilizados na prevenção ou no tratamento das náuseas ou dos vômitos pós-operatórios, certo? Que a gente chama de náuseas ou vômitos PONV, né? Náusea, vômito pós-operatório. Estão cada vez mais sendo mais utilizados para essa indicação por conta, né, da baixa incidência de efeitos adversos, e quando comparados aos demais antieméticos, eles são mais seguros, porque eles são mais seletivos para os receptores de serotonina, são eficazes e efetivos também na prevenção e no tratamento das náuseas e dos vômitos em pacientes, por exemplo, submetidos à radioterapia, à radiação corporal, tanto total ou radiação abdominal, né? Radioterapia abdominal. Esses antagonistas seletivos 5-HT3, eles agem principalmente nos receptores 5-HT3, na zona do gatilho quimiorreceptor, que a gente viu que tem esses receptores, expressa esses receptores, no núcleo do trato solitário, mas também bloqueia receptores 5-HT3 periféricos expressos no estômago e no intestino delgado. Tá? Então, elas são antagonistas 5-HT3 periféricos, né? E centrais na zona, principalmente, do gatilho quimiorreceptor. Uso clínico principal, tratamento de náuseas por irritação do trato gastrointestinal, certo? Por exemplo, pacientes que têm úlcera, gastrite, né? Podem desenvolver náuseas e vômitos, e aí a utilização desses antagonistas pode ser útil no tratamento dessas náuseas por irritação do TGI. Paciente grávida que desenvolve hiperêmese ou hiperemese, e, lógico, no pós-operatório. Os principais representantes são a alozetrona, ondansetrona, granizetrona e o dolazetrona. Nós temos também a palonzetrona, que é um fármaco que é administrado pela via intravenosa. Ele é um fármaco mais recente, certo, gente?
ele tem maior afinidade e seletividade pelo receptor 5-HT3, por isso ele é, de todos, o mais novo da classe e o mais seguro. Apresenta uma meia-vida longa, plasmática, de aproximadamente 40 horas. Mas, lógico, mesmo sendo seletivos para o receptor 5-HT3, esses fármacos eles podem causar efeitos adversos, como tontura, cefaleia, constipação, ou seja, eles aumentam o tempo, né, de trânsito intestinal, podem causar arritmias por ativação de receptores serotoninérgicos, ou bloqueio de receptores serotoninérgicos cardíacos, e causar também o que a gente chama de síndrome do QT prolongado, o prolongamento do intervalo QT, que é um tipo de arritmia tosside point, certo? Nós temos agora a segunda classe, que é a classe dos antihistamínicos, bloqueadores dos receptores H1, que estão expressos, né? Local de ação desses fármacos. Bloqueiam receptores H1 no centro do vômito, no núcleo do trato solitário, no aparelho vestibular, e aí eles alteram as vias neurais originadas no labirinto, e aí são utilizados contra vômitos causados por substâncias irritantes, né, como citotóxicos, eficazes antes do início do vômito, ou seja, na prevenção do vômito. Eles podem controlar as náuseas e os vômitos associados ao enjoo decorrente do movimento, a cinetose, e os principais representantes são esses aqui. Os mais utilizados são a difenidramina, a hidroxizina, certo? O dimenidrinato também é utilizado, e a gente vê aqui que o dimenidrinato é o conhecido Dramin, que é utilizado, né? É um antihistamínico de primeira geração, pode ser utilizado pela via oral, intramuscular ou intravenosa, certo? Eles, como é que também, além dos anti-H1, outros tratamentos também para profilaxia da cinetose e distúrbios vestibulares podem englobar fármacos antimuscarínicos, como a escopolamina, né, que é o Buscopan, o princípio ativo do Buscopan, pela via oral ou pela via transdérmica, mas principalmente pela via oral. Então, a gente está falando, gente, aqui da profilaxia da cinetose e distúrbios vestibulares, certo? Que pode ser tratada com o Dramin, que é o dimenidrinato, certo? Mas também com antimuscarínicos, a exemplo da escopolamina. Efeitos adversos, a gente sabe que os antihistamínicos de primeira geração podem causar sedação, certo? Pode também haver xerostomia pelo bloqueio de receptores muscarínicos, que a gente sabe que os receptores muscarínicos regulam a secreção de saliva, retenção urinária, visão borrada, principalmente por efeito sobre receptores muscarínicos, e hipotensão ortostática, porque alguns desses fármacos podem bloquear receptores alfa-adrenérgicos vasculares e aí causar a hipotensão postural ou ortostática. Falando agora dos anticolinérgicos, principal local de ação, zona de gatilho quimiorreceptora, rica em receptores M1, núcleo do trato solitário, aparelho vestibular e também perifericamente no trato digestivo, que também expressa receptores M1. Mecanismo de ação, diminuição da ativação da zona de gatilho quimiorreceptora, consequentemente, diminuição da ativação e condução nas vias vestibulares, inibição da motilidade gastrointestinal. Como efeitos adversos, o uso prolongado desses anticolinérgicos, antimuscarínicos, pode ser limitado pela ocorrência de tontura, sedação, confusão, boca seca ou xerostomia e retenção urinária, tá? Então, o ideal é, como é que se diz, trocar o fármaco ou diminuir ou ajustar a dose
no caso desses efeitos adversos, eles se potencializarem com o uso desses anticolinérgicos. Então, como exemplo, nós temos a iosina ou escopolamina. Escopolamina e iosina são sinônimos, tá? Como exemplo, Buscopan. O princípio ativo do Buscopan, como eu já falei, é a escopolamina. E temos a benztropina, né? A benztropina, que é utilizada como medicamento antiparkinsoniano, também pode ser utilizado para o tratamento, né, da êmese, como antiemético. Principais indicações: náuseas e vômitos de origem labiríntica, como a cinetose, e também náuseas e vômitos pós-operatórios, certo? Nós temos agora os antidopaminérgicos, geralmente bloqueiam receptores dopaminérgicos do subtipo D2, na zona do gatilho quimiorreceptora e no núcleo do trato solitário, né? Esse bloqueio dopaminérgico pode ser ocasionado por fenotiazidas, como a clorpromazina, procloperazina, trifluoroperazina, droperidol. O uso é limitado pelo grau de sedação e efeitos colaterais, ou seja, efeitos que são decorrentes de sintomas extrapiramidais, tá? Eles podem causar sedação como efeito colateral e limitar o uso desses medicamentos, desses fármacos. Ainda temos antidopaminérgicos, que são benzaminas substituídas, né? Em relação à estrutura química, elas receberam uma modificação estrutural, e aí foram desenvolvidas a metoclopramida, que é o Plasil, a bromoprida, que é comercialmente conhecida como normoprida, e a domperidona, que, se eu não me engano, a gente vai ver daqui a pouco, é o motílio, certo? Locais de ação, eles bloqueiam os receptores dopaminérgicos D2 na zona do gatilho quimiorreceptor e também perifericamente. Eles vêm sendo bastante utilizados na prevenção e no tratamento da náusea ou de náuseas e vômitos, certo? Geralmente, as indicações clínicas são para inibir ou diminuir náuseas e vômitos associados a vertigem, cinetose e enxaqueca, vômitos causados por radiação, né, pacientes que fazem radioterapia, e também vômitos e náuseas causados por gastroenterite. Efeitos adversos, geralmente eles são bem tolerados, né, esses antidopaminérgicos, mas, por exemplo, a bromoprida, ela pode causar sonolência, cefaleia, calafrios, perda ou diminuição da força muscular. A metoclopramida, ela pode causar, como sintomas extrapiramidais, manifestações parkinsonianas, ou seja, sintomas que pacientes portadores da doença de Parkinson também apresentam, né? Porque ela bloqueia esses receptores dopaminérgicos, como é que se diz, centrais, e isso pode, como é que se diz, induzir movimentos involuntários musculares esqueléticos desordenados, o que a gente chama ou conhece como manifestações parkinsonianas, alergias, aumento da liberação de prolactina. E aí, em relação à metoclopramida, que faz com que os níveis de prolactina sejam elevados, ela pode causar o quê? Galactorreia, ginecomastia, impotência e também distúrbios menstruais em mulheres, tá? Em relação aos antidopaminérgicos, nós também temos antagonistas que são seletivos para os receptores dopaminérgicos do subtipo 2, somente na zona do gatilho quimiorreceptora, ou seja, não tem ação periférica evidente. Eles podem ser utilizados como antipsicóticos, mas o efeito antiemético é geralmente utilizado para prevenir náuseas e vômitos pós-operatórios, principalmente induzida por fármacos da classe dos opioides.
Exemplos de antidopaminérgicos seletivos para o receptor D2 na zona do gatilho quimiorreceptora são o droperidol e o haloperidol. Efeitos adversos, né? Sonolência, sintomas extrapiramidais, aumento da liberação de prolactina, e a gente viu que o aumento da liberação de prolactina pode causar, né, todos esses efeitos aqui, né? O droperidol pode bloquear receptor alfa-1 adrenérgico, causando o quê? Hipotensão, certo? Interessantemente, os corticosteroides, como a dexametasona, também são úteis no que diz respeito ao alívio de náuseas e vômitos. O mecanismo pelo qual esses fármacos aliviam as náuseas e vômitos não é totalmente compreendido. O que se sabe é que esses efeitos antieméticos provavelmente são mediados pela inibição na síntese de prostaglandinas, né, porque eles são inibidores da ciclooxigenase, consequentemente vai diminuir, como é que se diz, a síntese de prostaglandinas pró-inflamatórias, inibição da liberação de opioides endógenos, como encefalinas, endorfinas, dinorfinas, que podem também causar êmese e induzir o vômito, certo? Existem estudos que mostram que, por exemplo, a dexametasona, que é um corticosteroide, pode inibir o quê? A ação serotoninérgica no trato gastrointestinal. Também são anti-inflamatórios na região onde a cirurgia ela está sendo realizada e ela pode, por exemplo, a dexametasona diminuir os impulsos parasimpáticos para a zona de gatilho, causando efeito antiemético. Então, a principal indicação dos corticosteroides é a prevenção de náuseas e vômitos no período pós-operatório, certo? Eles são administrados, por exemplo, a dexametasona, 8 miligramas, antes da cirurgia, no período pré-operatório, para que haja o quê? A diminuição do risco de complicações no pós-operatório de pacientes, principalmente submetidos à cirurgia de vesícula, que a gente chama de colecistectomia laparoscópica, certo? Baixa incidência de efeitos adversos, porque esses fármacos, por exemplo, a dexametasona, ela geralmente causa efeitos adversos com administração prolongada, principalmente mais de 5 ou 7 dias de uso. Como a administração é uma administração aguda, antes da cirurgia, em curto prazo, a gente não observa efeitos adversos significativos com o uso de corticosteroides. Agora a gente vai falar dos antagonistas dos receptores da substância P, ou neurocinina 1, como o aprepitano, que pode ser utilizado pela via oral, e um análogo do aprepitano, que é o fosapreptano, que é administrado pela via intravenosa. Esse fosapreptano, gente, ele é um profármaco que, quando é administrado, ele é convertido lá no fígado em apreptano. Então, ele é um profármaco do apreptano. Ele é administrado em sua forma inativa e é ativado hepaticamente, sendo convertido em apreptano. Tá? Deixa eu só tirar essas marcações aqui para a gente entender melhor. Então, principal ação. Eles bloqueiam esses receptores NK1 no nervo vago aferente do trato gastrointestinal, na zona de gatilho quimiorreceptora e também no centro do vômito, certo? Eles controlam muito bem o vômito pós-operatório, tem efeito antiemético na náusea tardia em pacientes que fazem quimioterapia, né? Porque existe tanto a náusea aguda, dentro de 24 horas após o início da quimioterapia, e a náusea tardia. Então, esses antagonistas NK1, eles têm essa utilidade para tratar, né, essas náuseas tardias, que afetam apenas alguns pacientes nos dias 2 e 5 após o início da quimioterapia. E aí, o que acontece? Isso vai fazer com que esses fármacos melhorem a eficácia de regimes antieméticos padrões
em pacientes que recebem ciclos múltiplos de quimioterapia, tá? Então, mais uma vez lembrando, apreptano e fosapreptano são úteis, né, no tratamento ou prevenção da náusea tardia induzida por quimioterapia. Geralmente, né, o apreptano é administrado por formulação oral, não se liga em receptores de serotonina, dopamina, e não tem efeitos, por exemplo, corticosteroides, como a dexametasona. Então, eles são bem realmente seletivos para os receptores NK1. Lógico, podem causar efeitos adversos, como cefaleia, dor abdominal, tontura. E existe, por exemplo, uma estratégia farmacológica para o quê? Para prevenir as náuseas e vômitos tardios, não somente utilizando um único fármaco antagonista NK1, ou seja, monoterapia, para prevenir essas náuseas tardias decorrentes da quimioterapia. A gente pode também, né, por exemplo, prevenir tanto esses vômitos tardios quanto aqueles agudos em pacientes que fazem quimioterapia, quando a gente associa, por exemplo, o apreptano com algum antagonista de receptor 5-HT3 e, por exemplo, dexametasona. Essa seria uma estratégia viável para tratar não somente a náusea tardia, mas também a náusea aguda decorrente de quimioterapia. Mais uma vez falando, o fosapreptano, ele é administrado pela via intravenosa, ele é um profármaco do apreptano, e aí ele é convertido lá no fígado em apreptano em aproximadamente 30 minutos após a sua administração, certo? Essa tabelinha aqui é uma tabela do Goodman e Gilman, 13ª edição, que mostra a classe do fármaco antiemético e qual seria, principalmente, não a indicação, mas para que eles são mais eficazes, né? Geralmente, os antagonistas de receptores de serotonina, os antidopaminérgicos de ação central, ou seja, aqueles que agem nos receptores dopaminérgicos D2, lá na zona do gatilho, somente, não tem ação periférica, e os agonistas dos receptores canabinoides, que existem, por exemplo, o dronabinol e a nabilona, esses agonistas, eles ainda têm um contexto de utilização clínica bastante, como é que se diz, complicado, isso falando de Brasil, né? É uma burocracia enorme para poder fazer a utilização desses derivados canabinoides, certo? Dessas substâncias canabinoides, mas elas, na verdade, as que eu queria focar seriam as que agem bloqueando receptores 5-HT3, receptores D2 centrais, são utilizados para o tratamento de hémeses induzidas por quimioterapia ou substâncias citotóxicas. Os antagonistas dos receptores NK1, como a apreptano, são úteis, útil no caso, para o tratamento de enjoo induzido por substâncias citotóxicas também, principalmente vômitos tardios, como a gente já viu anteriormente. E os antagonistas H1 da histamina, como a ciclizina, além também de antagonistas muscarínicos, como a escopolamina, geralmente para o tratamento da êmese vestibular, ou seja, enjoo do movimento ou cinetose. Tá, gente? Agora a gente vai falar sobre os procinéticos, que são fármacos que estimulam a motilidade coordenada do trato gastrointestinal. Então, pacientes, por exemplo, que têm refluxo gastroesofágico, eles têm a motilidade do TGI desordenada. Então, esses fármacos procinéticos, eles meio que normalizam, né, essa motilidade, coordenando os movimentos peristálticos, por exemplo, do trato gastrointestinal. Eles favorecem, por exemplo, eles favorecem o trânsito do bolo alimentar, impedindo que o bolo alimentar ele volte para o esôfago, ou seja, favorecimento do trânsito do bolo alimentar para que o bolo alimentar vá do estômago para o intestino.
Em consequência, eles podem diminuir o refluxo gastroesofágico. Então, eles são utilizados principalmente no tratamento do refluxo gastroesofágico, mas alguns também como antieméticos. Os principais representantes são metoclopramida, domperidona, que é o Motilium 1 ou Motilium, cisaprida, bromoprida, que a gente viu que é um antiemético também, mas também pode ser utilizado para o tratamento do refluxo gastroesofágico, granizetrona e dimenidrato, certo? Em relação ao plasio, tem como princípio ativo a metoclopramida. Local de ação, células lá do esôfago até o intestino, células do intestino delgado, né? Do esôfago, passando pelo estômago até o intestino delgado. Deixa eu só apagar essa marcação aqui, para a gente visualizar melhor, certo? Eles aumentam a motilidade e o esvaziamento gástrico, consequentemente, eles diminuem o relaxamento do esôfago superior e aumentam as contrações antrais para que o bolo alimentar vá mais rapidamente do estômago para o intestino. Né? A metoclopramida é um antagonista dopaminérgico, possui também ações periféricas que aumentam a motilidade do estômago e intestino, contribuindo para um efeito, além, né, de tratar o refluxo gastroesofágico, também tem efeito antiemético. Administrado pela via oral ou parenteral. Nós temos a bromoprida, que ativa significativamente o movimento, né, de propulsão gástrica e, consequentemente a isso, o que é que a bromoprida ela pode causar? Ela induz o esvaziamento gástrico e aí, a partir disso, como é que se diz? Como é que ela faz? Como é que ela promove a bromoprida no aumento do esvaziamento gástrico? Ela estimula, por exemplo, a liberação de acetilcolina pelo plexo mioentérico. A acetilcolina vai ativar receptores muscarínicos, por exemplo, M3, na musculatura lisa do trato gastrointestinal, aumentando o movimento de propulsão gástrica, certo? E aí a bromoprida, ela aumenta a contração muscular no esôfago e estômago, resultando em aumento do trânsito peristáltico e diminuindo as crises decorrentes do refluxo gastroesofágico, mas lembrando que a bromoprida também é um antiemético. A cisaprida, ela é um fármaco que aumenta a liberação de acetilcolina, que vai acontecer? Ativar receptores muscarínicos periféricos, mioentéricos. A ação da cisaprida geralmente vai do esôfago até o cólon, certo? Como é que a cisaprida ela aumenta a liberação de acetilcolina mioentérica? Ela simplesmente ativa, na verdade, ela se liga em receptores 5-HT4 em terminações nervosas pós-ganglionares que liberam acetilcolina e, consequentemente, isso vai fazer com que a acetilcolina seja mais liberada no trato gastrointestinal para ativar receptor muscarínico e aumentar o movimento peristáltico, certo? Então, a ação da cisaprida, ela age sobre receptores 5-HT4. Nós temos também a domperidona, que, como eu já falei para vocês, é o Motilium. Ela bloqueia receptores D2, desde o esôfago até o intestino delgado proximal, certo? Ela tem efeitos similares ao da metoclopramida, que a gente viu anteriormente, e ao promover o bloqueio desses receptores dopaminérgicos D2, ela causa os seguintes efeitos: aumento dos movimentos peristálticos no esôfago, o que acelera a passagem dos alimentos em direção ao estômago. Então, esses fármacos procinéticos, eles auxiliam no tratamento do refluxo gastroesofágico, além também de alguns serem antieméticos, mas nós também falamos da classe ou das classes de fármacos antieméticos anteriormente, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de farmacologia digestória.
né? A primeira parte a gente falou sobre as síndromes ácido-pépticas, e na segunda parte a gente falou sobre os antieméticos e os procinéticos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar seus comentários. Se meus alunos entrarem em contato, podem entrar em contato diretamente comigo. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.